Todos os dias, a igreja recorda homens e mulheres que viveram o evangelho até as últimas consequências. Alguns foram mártires, outros viveram no silêncio dos mosteiros. Outros ainda encontraram Deus no meio da vida comum. No dia 9 de março, três histórias muito diferentes nos mostram três caminhos para a santidade. 1. A coragem dos 40 mártires de Sebaste, a vida mística de Santa Catarina de Bolonha e a caridade ativa de Santa Francisca Romana. Hoje vamos aprender com esses três santos. Nossa primeira história nos leva ao início do século IV, durante um dos períodos mais turbulentos da história da Igreja. Na cidade de Sebaste, na Armênia, atual Turquia, estavam estacionados 40 soldados cristãos do exército romano. Eles pertenciam a uma famosa unidade militar conhecida por sua disciplina e bravura. Naquele tempo, o imperador Licínios havia retomado as perseguições contra os cristãos. A ordem era clara: todos os soldados deveriam oferecer sacrifícios aos deuses do império. Para aqueles 40 homens, isso era impossível. Eles responderam com simplicidade: somos soldados do imperador, mas acima de tudo, somos servos de Cristo. A punição seria brutal. Em pleno inverno, os soldados foram despidos e levados até um lago congelado. A sentença foi cruel: permanecer ali durante a noite inteira sobre o gelo até morrerem de frio. Mas havia uma tentação. Na margem do lago, os guardas prepararam um banho quente. Qualquer um que renegasse Cristo poderia sair do gelo e se aquecer. Durante horas, os 40 homens rezavam juntos. Mas perto da madrugada, um deles não resistiu. O sofrimento era grande demais. Ele correu para o banho quente e morreu logo depois, incapaz de suportar o choque térmico. Mas algo extraordinário aconteceu. Um dos guardas romanos, que observava a execução, começou a refletir sobre o que estava vendo. A coragem daqueles homens, a paz em seus rostos, a firmeza com que preferiam morrer a negar a Cristo. Segundo a tradição cristã, ele teve então uma visão: coroas celestes descendo sobre os mártires. Ele contou apenas 39 coroas e imediatamente compreendeu. Tirou suas próprias roupas, declarou-se cristão e entrou no lago congelado. Assim, o número voltou a ser 40. Ao amanhecer, os sobreviventes tiveram as pernas quebradas e foram mortos. A igreja nunca esqueceu esse testemunho. 40 homens que preferiram o gelo da morte à tibieza da apostasia. Santa Catarina de Bolonha. Mais de 1000 anos depois, encontramos uma forma diferente de martírio. Não o martírio do sangue, mas o martírio interior. Catarina de Bolonha nasceu em 1413, na Itália, e desde jovem viveu na corte de Ferrara, como dama de companhia de uma princesa. Ela tinha talento, cultura e todas as oportunidades de uma vida confortável, mas seu coração buscava algo muito maior. Catarina decidiu abandonar a vida da corte para entrar para a vida religiosa. Tornou-se parte da tradição espiritual iniciada por Clara de Assis, vivendo como uma Clarissa. Sua vida foi marcada por intensa oração e profunda luta espiritual. Nos seus escritos, Catarina descreve combates interiores contra tentações, desânimo e ataques espirituais. Ela ensinava que o cristão possui 7 armas espirituais contra o mal. Entre elas, desconfiar de si mesmo, confiar totalmente em Deus, meditar na vida de Cristo e nunca abandonar a oração. Catarina também era artista. Ela pintava
escrevia e iluminava manuscritos religiosos. Mas sua maior obra era a própria vida interior. Após sua morte, em 1463, algo surpreendentemente aconteceu. Seu corpo foi encontrado incorrupto. Até hoje ele permanece preservado em Bolonha, sentado em uma cadeira, como se ainda estivesse em oração. Santa Francisca Romana. A terceira santa de hoje mostra um terceiro caminho de santidade. Francisca Romana nasceu em Roma em 1384. Desde jovem desejava ser freira, mas seus pais tinham outros planos. Ela foi casada ainda muito nova com um nobre romano. Para muitos, isso poderia parecer o fim de uma vocação espiritual. Mas Francisca descobriu algo profundo. A santidade pode florescer dentro da própria vida comum. Como esposa e mãe, ela viveu uma vida intensa de oração. Mas sua fé não ficava apenas na devoção. Durante períodos de guerra, fome e epidemias em Roma, Francisca transformou sua casa em hospital. Ela cuidava dos pobres, dos doentes e dos abandonados. Mais tarde, após a morte de seu marido, fundou uma comunidade religiosa chamada Oblatas de Tordespec. E há um detalhe curioso em sua vida espiritual. Muitas testemunhas afirmavam que Francisca frequentemente via seu próprio anjo da guarda, que a acompanhava e guiava. Por isso, séculos depois, ela se tornaria padroeira dos motoristas e viajantes. 3 santos, 3 vidas completamente diferentes. Soldados que morreram no gelo por Cristo. Uma freira que lutou silenciosamente contra batalhas espirituais. Uma esposa e mãe que encontrou Deus no serviço aos pobres. Mas todos eles compartilham algo em comum. Eles compreenderam que a santidade não é um privilégio de poucos, é uma decisão. A decisão de permanecer fiel a Deus, em qualquer circunstância. E talvez essa seja a grande pergunta que os santos deixam para nós hoje. Se a nossa fé fosse colocada à prova, nós permaneceríamos firmes como eles? Inscreva-se no canal. Deus esteja convosco. Amém.